boa noite. Começa agora a 10 TV, o programa da TV Cidadania, canal 7. Ao meu lado, o delegado da 10 em Uberlândia e na região, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Obrigado, Eduardo, pela presença. Obrigado, olá, tudo bom? Hoje estamos com um programa diferente. Perdemos a bancada. Perdemos a bancada. Mas ganhamos aqui ao fundo um belíssimo quadro aqui do Batalhão Mauá, em Araguari, de onde nós estamos fazendo o programa de hoje. E também está a representante da 10 de Araguari, Marta Regina Pires. Boa noite, tudo bom? Tudo bem com vocês? E aqui ao nosso lado, Antônio Carlos Alonso Del Negro. Quase que eu falo Afonso Del Negro, por ele o delegado tem que me socorrer aqui. Arquiteto e professor da Escola Superior de Guerra. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Permita-nos chamá-lo de Del Negro, que é o nome de guerra. Muito prazer. Professor Del Negro, nós assistimos a palestra de hoje, falando sobre o poder, sobre como que o poder emana do povo, mas o povo mesmo não sabe exercer esse poder, não é? Exato. O brasileiro, ultimamente, ele está muito apolitizado. Talvez em função das variações não muito comemorativas pelas quais a política vem passando, mas está havendo um afastamento natural da participação na vida política. Então, não se vê mais caras pintadas, não se vê mais protestos, não se vê mais passeatas, não que eu seja adepto de passeatas, mas não se vê, o que eu quero dizer em suma, manifestações contrárias a algumas coisas que realmente que acontecem. Mas o povo aí da União dos Estudantes, né, da UNE, depois que o Lindenberg, que foi o grande presidente da UNE, resolveu virar político, virou deputado e depois galgou o Senado, acabou a UNE. Acabou, porque faltou outra liderança. A UNE está, de certa forma, protegida pelo governo, né, e com promessa, inclusive, de construir uma nova sede suntuosa e, obviamente, que eles não querem entrar com o governo porque perderiam toda essa benesse que eles estão na esperança de ter, assim como está com uma contribuição muito alta para a sua manutenção. Agora, a UNE não é UNE. A UNE ela sempre teve uma representatividade muito maior. A liberdade era a representação dos estudantes. Isso é até nos lembra, né, Eduardo? Também os sindicatos, né? Os sindicatos trabalhistas também. Hoje, a maioria dos seus líderes dos sindicatos hoje estão dentro do Congresso Nacional, Vicentinho, Paulinho. Ou seja, eles se elegem por um sindicato, fazem o sindicato crescer, depois criam uma grande instituição, que é uma central sindical, uma força sindical, e depois eles entram para o Congresso e aí acabou aquela ginástica. O norte que eles tinham acaba. Eu lembrei do Lindenberg, que durante os caras pintados, o Lindenberg foi para frente, todo mundo entrevistava aquele jovem de 18 anos, que hoje é um senador da República. Tinha um love inglês, Lord Ashford, que dizia o seguinte: o poder corrompe. O poder total corrompe totalmente. Então, quando a pessoa é blindada para uma situação dessa assim, de destaque no campo político, por vezes ela se esquece um pouquinho daquelas bases que é apoiada e fica um pouco mais distante, se envolvendo só em problemas de maior monta, com seus pares, mas não tem mais aquela preocupação. E como não há cobrança, aí que é o ponto principal, não haver a cobrança. A política é um processo global, todos devem participar, mas as pessoas hoje em dia, talvez até por um pouco assim de estar não muito contentes com o que acontece, votam como que por obrigação e, cumprindo a obrigação de votar, elas se aleiam totalmente, não cobram, e não, quer dizer, aquelas elites que teriam que representar, mas de verdade não desempenham esse papel de representatividade. O senhor, até falando disso aí, das representações, das lideranças, lembra, na minha época, acho que do Eduardo também, acho que da Marta não, né, Eduardo? Eu, Del Negro, também somos um pouco mais velhos, nós queríamos, dentro das instituições escolares, das escolas, o grêmio acadêmico e também o grêmio esportivo. Os diretores já eram da universidade, dentro das escolas eram grêmios, né? Eu fui presidente de grêmio esportivo e de grêmio acadêmico. Mas hoje em dia isso também não existe, né, Eduardo? A gente não vê nas escolas os jovens indo, participando, fazendo esses movimentos. Veio muito do método de estudo também, eu participei ativamente. O Grêmio, mesmo o Grêmio esportivo, ele unia muito politicamente os alunos.
E o que aconteceu? Pelo menos onde eu militei, no magistério superior, com o advento dos créditos, a turma acabou. Então, antigamente, nós começávamos no primeiro ano após o vestibular, juntos. Nós um total de 50, 60 pessoas. E juntos permanecendo até o quinto, sexto ano, dependendo da faculdade. E isso acabou. As pessoas vão, não coincidentemente, eu vou ter, se o senhor vai quarta, tem o meu compromisso, tem um crédito que eu tenho que cumprir na terça-feira. E assim, de certa forma, aquela unidade foi terminando. Afora, vamos dizer, um esfacelamento que houve, que eu interrompesse minhas aulas, porque iria ocorrer no mesmo período, eu abonasse talvez um curso de karatê. Não vou fazer karatê. Não posso fazer uma coisa dessa, da presença, porque fui fazer karatê, que são coisas totalmente distas, né? Eu ia vender abertura e karatê. Agora, Marta, aqui em Araguari, o Bernardo, a gente passa, né, Eduardo, por essa necessidade, essa carência de líderes, né? Nós temos algumas entidades, grandes entidades aí, a Associação Comercial, CDL, Sociedade Médica, que pede um líder, uma pessoa que está sempre presente, sempre aparecendo, e ali a entidade quase desaparece. Em Araguari acontece isso também, ou seja, a gente vê alguma pessoa chegando à liderança, ao poder, não político, mas a liderança das entidades, Associação Comercial, CDL, sociedades, assim. Olha, aqui em Araguari a gente tem duas representatividades. É o CDL e a Associação Comercial. Eu acho que agora vai aparecer, né? A LESB e a DESB. Tá faltando aí, nós estamos no terceiro século. E assim, a DESB ainda a gente não conseguiu incutir essa ideia em Araguari. Mas a gente tem trabalhado, então o trabalho é boca a boca, vai atrás de um, conversa com um, conversa com outro. Mas a gente tem divulgado, mas ainda não tem assim, uma força grande, não. Mas a gente ainda vai chegar lá. Eu acredito que já tem, sim, porque inclusive a representação de Araguari, muito bem representada pela doutora Marta, em 3 anos que ela assumiu, ela está fazendo o terceiro século. E turmas representativas da sociedade araguaína. Isso é verdade. O primeiro século, o segundo e hoje o terceiro são pessoas representativas. E praticamente sozinha, uma ou duas pessoas. E isso que o Eduardo fala, porque praticamente é ele fazendo a DESB na região, sozinho, mais um ou dois ajudando, de vez em quando uma secretária ajudando ali, né, Eduardo? Com certeza. Mas hoje a DESB, este ano, está com muitas ideias boas, sabe? Nós estamos aí querendo assumir uma entidade filantrópica aqui de Araguari, com força do Coronel Boni, que é o comandante, ele quer que a gente assuma, junto com ele, junto com o batalhão. Então, acho que esse ano a gente vai ter uma representatividade, assim, junto à sociedade melhor, mais forte, unindo os 3 séculos. Isso é muito importante. Delmiro, como é que a população, o pessoal sente quando você fala assim, eu dou aula na ESB, na Escola Superior de Guerra? O pessoal fala, mas você é militar? Eu sou militar? Você está dando aula para o pessoal fazer guerra? O nome guerra ficou tristemente famoso, né? Ele foi fundado, o senhor sabe, para quem está vendo, sabe, em 1949, período pós-guerra, quando se esperava da eclosão do terceiro conflito mundial, que não ocorreu. Para que nós retornemos à época, eu cito um exemplo, eu fui morar num prédio em Copacabana, foi construído pelos militares. E meu pai foi o primeiro civil a comprar um apartamento naquele prédio. Esse prédio não tinha garagem. Ele foi mais ou menos na mesma época. Ele tinha, sabe o quê? Um abrigo antiaéreo, um subsolo, com colunas imensas, lajes espessíssimas, porque esperava-se que na eventualidade do ataque nuclear, a população daquele prédio se esconderia no subsolo, e o prédio ruía, mas todos eram preservados. Não houve nenhum ataque nuclear. E todo mundo começou a comprar carro, tinha que fazer uma rampa, transformava uma garagem pela necessidade que aparecia, exatamente pelo fato de todo mundo estar com carro. Tanto que o elevador só ia até o terra, e a gente tinha que descer a escada para ir à garagem, profundamente incômodo quando se fosse viajar, levando mala e tal, porque o pavimento do elevador não era o pavimento da garagem. Mas é só para que nós vejamos que a escola foi criada aguardando o terceiro conflito mundial, que, em não ocorrendo, este nome tornou famosa
e esse nome perdurou ao longo do tempo, como tem até hoje perdurado, como é internacionalmente conhecido. Eu sei disso, eu já morei no exterior, e via como ela é bem conhecida, ela mantém esse nome. Deolírio, nós estamos falando de poder. Muitas pessoas acham que só quem deve ter o poder é quem está ocupando o cargo diretivo. Ou seja, na Câmara Federal é o presidente que manda, os outros deputados que estão ali, 500 e tantos, tem que obedecer ao que ele determina. No Senado, a mesma coisa, na Presidência da República, a mesma situação, na Presidência do Supremo, na Presidência do STJ, e aí vai. Quem detém o poder é só a cabeça ou quem está por baixo, mantendo essa cabeça também precisa? O poder, nós pregamos isso na ERG, é um princípio. O poder é único e indivisível. Se ele é único, ele não pode ser exercido só por um. Ele é único exatamente porque ele não pode ser dividido por todos. Esses todos compõem uma unidade com o que faz o poder. Na medida que um esteja exercendo, ou dois ou cinco, nós estaremos dividindo o poder, o que não é possível de ser feito. O poder é como se for um conjunto vetorial, digamos, um feixe vetorial concorrendo para uma determinada direção. Há contrapoderes em outras direções que vão diminuir um pouco essa resultante final, mas esse poder que vai na direção, esse poder é indivíduo, é o poder nacional. Em contra poderes que se lhe oferecem resistência, mas o poder nacional, esse poder ele deve ser. O problema é o seguinte: a ESG prega o que deve ser feito, que não é exatamente o que fazem. Então, o nosso manual, que o senhor deve ter acompanhado, uma vez que é uma vez de ano, ele ali é como se for uma bíblia daquilo como as coisas deveriam ser feitas. Isso está bem claro lá. Inclusive que essas lideranças, quando elas não estiverem concentradas com a vontade do povo, essas lideranças tornar-se-ão ilegítimas. Esse problema, Eduardo, nós temos visto aí também as pessoas querendo se perpetuar no poder, igual nós temos visto em alguns países, e o Brasil não coaduna com isso. Ou seja, parece que não vem do sentimento nacionalista a pessoa querer ficar muito tempo, ou que é uma pessoa que perpetua o poder como se fosse um reinado, né? Isso é até preocupante, não é? Preocupante, mas você vê que os nossos governantes não veem por esse lado, né? O nosso ex-presidente já está se preparando para voltar mais 8 anos. Com certeza, na próxima eleição, ele é candidato e quer ficar. Ele deu uma palestra esses dias para você na Escola Superior de Guerra, né? Eu não estava viajando, mas... Nós vamos falar que nós não falamos o nome, né? O ex-presidente, mas é o ex-presidente da República. Foi o Lula que teve recentemente na ESG. E todo mundo, tem muita gente, até por mais gente, que o Lula está fazendo a Escola Superior de Guerra. Agora, além de doutor honoris causa, o homem foi fazer guerra. Eu não posso comentar, porque eu não estava lá, não vi, não sei nem por que razão ele foi. Mas eu tenho claro uma coisa que é muito importante. Uma das características mais salutares dos regimes democráticos é exatamente a alternância do poder. Então, se perpetua no poder, obviamente que aqueles vícios vão se sedimentando e tornando-se quase que um lugar comum, como se fossem atitudes normais na vida moderna, como não são. Os valores estão sendo, de certa forma, destruídos, não observados, valores morais, valores éticos, mas a continuidade, a repetição sistemática desses valores destruídos acabam por torná-los banais. Os fatos acontecem e beiram a banalidade na medida que eles acontecem diuturnamente. Então, o nosso próprio presidente do Senado, quantos anos ele é presidente do Senado? Exatamente. Ainda no regime, digamos, antigamente era o coronelismo que ele mantém lá em... Além do coronelismo, se elege senador pelo estado do Acre, se não me engano. Amapá. Então, quer dizer, é um jogo político que não é dos mais saudáveis, pelo menos no meu ponto de vista. Eu estou falando do meu nome particular. A ESG, só quem pode emitir a opinião da ESG é o nosso comandante. Nós estamos pensando que o professor Deolírio, arquiteto e também um estudioso do Brasil. Além de tudo, um apaixonado pelo país, não, professor? Exatamente. Senão nós estaríamos trabalhando até hoje, 21 anos, já na ESG, 72 de idade, andando por esse Brasil aí, procurando levar um recado, aí sim, durante a aula, um recado da ESG a todos os rincões. Aqui não, que aqui são grandes centros. O Uberlândia, eu até me confirmo se eu não estiver dizendo a verdade, mas soube eu que é a segunda maior cidade do Brasil não capital.
só superado por Campinas. E é maior que muitas capitais. Eu penso que nós vamos cumprir essa questão de destaque. Uberlândia está hoje em 8º lugar em termos de arrecadação de ICMS, mais do país. Então, aqui não estou falando disso daí, e Araguari é quase conurbada com Uberlândia, estamos a meia hora de viagem, uma cidade de 120 mil habitantes, não é isso? Então, não estou falando, olha, a ERG também vai a cidades não tão importantes, recônditos aí, isolados, e que a palavra, essa palavra da ERG, ela é sempre muito bem recebida. Agora, até perguntando aqui, vamos explorar um pouquinho a Marta, né, que é a representante da DESG ali em Araguari. Marta, quando você falou assim, que estava tentando trazer uma representação da Associação Diplomada da Escola Superior de Guerra para Araguari, houve espanto da população, dos seus amigos, do pessoal que você mantém contato? Não. A ideia nem foi minha, a ideia foi do delegado que me nomeou de surpresa no dia da formatura. Mas, na época, o comandante do batalhão estava presente e falou: você pode contar comigo. O que depender do batalhão, a DESG vai firmar em Araguari. Aí nem sabia dessa intenção do delegado em nomear representante. Mas foi bom, eu gostei muito da confiança que ele depositou na minha pessoa, e o comandante ficou: olha, nós vamos fazer um curso daquele, de Uberlândia. E mesmo porque é tão importante o batalhão Mauá dentro do Exército Nacional. O pessoal da região pode até desconhecer isso por estar em Araguari, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, 120 mil habitantes. Muita gente fala assim, mas será que tem essa importância toda que se fala? Com certeza o batalhão Mauá é um exemplo, o batalhão ferroviário de Araguari é um exemplo para o Exército brasileiro. Realmente é. Aí o coronel Risse, na época, o comandante, deu total apoio, e hoje o coronel Boni também dá total apoio, dá maior força, tudo que precisa, é uma ajuda incondicional dele, ele se dispõe a tudo que se diz a DESG. E qual que tem sido o... mas você não respondeu também, antes de eu voltar para o Eduardo, perguntar para você, mas e a população de Araguari, você fala que você está representando uma escola superior de guerra? Não, aí quando a gente fala para o pessoal, é que eu te falo ainda, a gente não conseguiu divulgar tanto a DESG em Araguari. Mas o espanto, né? O pessoal vai ter aqui, isso aqui, tinha o Oswaldo, né, que é do primeiro século, nossa, mas eu estou atrás dessa DESG, eu estava querendo ir para Uberlândia ou para Salvador, e aí ele ficou bem espantado, alguns espantam mesmo, fico surpreso. Eduardo, e depois que você deu essa nova guinada dentro da DESG na região, abrindo a representação em Araguari junto com a Marta e levando a DESG para veículos de comunicação, jornal e televisão, como a Gazeta do Uberlândia, TV Cidadania, houve uma repercussão maior da DESG? Houve sim, houve uma procura bem maior da sociedade uberlandense, da região, para saber a respeito da DESG, inclusive no nosso site, que hoje está bem atualizado. Nós sempre recebemos mensagens de pessoas, às vezes comentando a respeito do nosso programa DESG da TV. Um dia eu estava mudando os canais e caí num canal lá que estava passando o programa de vocês, gostaria de saber maiores detalhes. Então, realmente, o que a imprensa tem trazido para a DESG está sendo muito positivo. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a DESG da TV volta para o seu terceiro e último bloco. Você já está passando o tempo, tá vendo? Mas não pode falar, não tem. Não, Marca, é tranquilo, né, Marca? Que não, foi um programazinho, eu estou falando foi que você não. Vamos falar só sobre o. Como é que chama lá? O Joguinho? Não. Celso Amorim, que foi agora. Sim, mas o assessor dele lá, o Genuíno, José Genuíno. Ah, o Zé Genuíno é o assessor dele? Já é o Joguinho. Zé Genuíno Bandidão era assessor especial do ministro da Defesa. Agora então eu passo a pergunta para ele. Então. Não. Eu não. Tem que ser coisa de jornalista. Eu sou. Dona Marisa, ô Lula, o que é esse negócio de leptospirose, está aqui no jornal, tem uns casos, aí ele assumiu a criar dúvidas assim. Ô, Marisa, leptospirose é a doença que está aí, tem uso leptoque, e é transmitido pelo mal. Uma coisa não vai depois não, tá gravando. Também fala nada.
Perfeito. Então, esses assuntos são muito delicados. Realmente. Não tem jeito de focar. Bom, estamos de volta aqui na Aberta TV Cidadania, canal 7, com Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, Marta Regina Pires e também o professor Del Negro. Bom, professor, muitas pessoas sonham em ser político, principalmente por causa do salário. Não por causa da ideologia. E também porque nós temos hoje 27 partidos políticos e mais 20 partidos políticos querendo se instalar no Brasil. Ou seja, é muito fácil abrir uma legenda partidária e eleger uma pessoa. Acho que hoje o pessoal tem mais vontade de ganhar, ou seja, farinha pouco, meu pirão primeiro, do que realmente trabalhar e lutar pelo seu próximo. É realmente um emprego fácil, né? Porque qualquer um bem remunerado existe que a pessoa faça um concurso, alguma coisa assim. Estude, né? E a política não, basta ser simpático, conhecido, jogador de futebol, ou palhaço. Saber assinar, né? E ele vai, às vezes, até, talvez, proteste da população pelo achincado, entendeu? Votar numa figura que seja caricata, como sendo uma forma de protestar contra aquele polício sério, que nós deveríamos eleger por ter uma competência para ocupar um cargo diretivo, e não que ele fale assim, como palhaço, vai dizer, falando do tiro. Mas ele usou uma estratégia, né? Isso faz parte da sua aula, né, professor? Não, exatamente. São pessoas, tudo malandro, às vezes caiu do Tiririca, não pega. Eu ia me referir ao Tiririca, só foi ele que é um palhaço conhecido. Mas veja bem, tudo. E aproveitou também o desejo da população de manifestar. Manifestar o seu protesto e o feio para ver o voto. Antigamente, quando era voto de caneta, muitas pessoas nem devem se lembrar dessa época, né? Quando você tinha que escrever ali com o xizinho, muitas pessoas acabaram votando no esquerdo da dengue. O esquerdo da dengue, aquele macaco, aquele macacão, um animal grande, do jardim zoológico, qualquer coisa dessa que eles votaram. Como elegeu o Romário, bem, o excelente jogador de futebol, que faz política, não está nada, você não tem escolaridade nenhuma, quer dizer, não. Antigamente, a escola de guerra era frequentada por senadores, deputados, vereadores. Tancredo Neves fez a escola de guerra, mas já o Castelo Branco, então, fez a escola de guerra. Então, pessoas que diziam, e outros tantos que não estão recorrendo aqui agora, também, né? que exato, frequentavam. Hoje em dia, não. Porque as pessoas que estão em pé já querem estudar o Brasil, mas o político não está muito interessado em conhecer o Brasil, não. Ele quer garantir, como o senhor bem disse aí, o dinheiro dele fácil, entrar em conchado, negociar, e é o que acontece todo dia. Nós vimos até recentemente os programas de televisão, o canal aberto, perguntando para os deputados: vocês estão falando que está tendo corrupção no DENIT, o que é DENIT? Acho que um só respondeu que era pela metade. Ou seja, criam-se tantas siglas, tantas nomenclaturas, que nem eles que estão ali dentro sabem o que está acontecendo. Um monte de gente caindo, uma situação caótica. Hoje, não sei se vocês tiveram notícia, eu acabei lendo no jornal, mataram uma juíza que combatia a corrupção, com 21 tiros, quer dizer, aí era a falta de justiça, o banditismo a que ponto chega. Então, qualquer que eu fosse juiz, eu estaria temeroso da minha vida, da minha família, porque é a situação que o Brasil está atravessando. Isso é até preocupante para nós que estudamos a tese, né? Estudamos o Brasil, o nacionalismo. Isso é até preocupante porque a gente vê que na nossa rua, às vezes, tem uma pessoa ali que não tem nenhuma instrução, vai chegar a vereadora, a prefeito de nossa cidade, ou vai ocupar uma secretaria, porque é amigo, porque tem um certo interesse por trás de tudo isso. E a gente vê isso focando tanto nos estados quanto nos ministérios. Se falar assim que não existe corrupção no Brasil, é só você chegar no ministério e cavucar, ou colocar uma câmera escondida e você vai pegar várias falcatruas. Isso é até preocupante para a gente que estuda e para a gente que tem um pouquinho de amor no Brasil. Que eu acho que está faltando isso também dentro do sentimento do próprio cidadão. Se eu me permite, eu lançaria aqui ao doutor Eduardo, à doutora Marta, um desafio. Para quem não conhece a DESE, ela tem uma seleção rigorosíssima para montar as suas turmas. E como já bem disse a doutora Marta, é a elite representativa da nata da cidade.
Montar uma equipe dessa, fosse aliás uma empresa, o senhor imagina, põe na ponta do lápis quanto custaria para pagar o salário a nível das pessoas que estão cursando. E elas vão sendo adestradas pela TEG a trabalhar em planejamento de uma forma muito eficiente na forma de desenvolver o trabalho. Ao final, é muito triste que eles simplesmente se dispersam e cada um vai para a sua casa de novo. Mesmo porque eu vou fazer um trabalho, né, fazer um trabalho, para o município, todo município tem uma deficiência. Dependendo da anuência do prefeito, ele aceita e o município é beneficiado com o pessoal que fica treinado para fazer planejamento correto, planejamento governamental correto. Então, o que me dói muito é ver que as ADES às vezes terminam e me dá satisfação, como eu cheguei aqui e vi pessoas, como o senhor, de outras ADES, o doutor Oswaldo e outras pessoas que estavam, a esposa dele, e outras tantas, que continuam nessa tarefa de ajudar, de perceber as comissões organizadoras, e pode isso daí influir no município, dar uma contribuição salutar para a melhoria do município. Porque fazer o curso e voltar para casa é jogar tempo, saber e dinheiro fora. Né? Eu agora até gostaria de perguntar, depois que a minha esposa fez a 10 em 2009, nós já colocamos uma grande bandeira do Brasil lá em nossa casa. A sua já estava pendurada, Eduardo, eu só esperei na Copa. Estava pendurada lá. Aí o professor também, com certeza, vai estar lá no apartamento dele no Rio de Janeiro. E na sede da 10 de Uberlândia também tem a nossa bandeira. E a gente precisa ver isso aí dentro dos nossos lares. Ou seja, não podemos mais ver uma cantora popular errando o nosso hino nacional. Ou jogadores de futebol fingindo que cantam. Olhando a chuteira na hora do hino. Eu morei no exterior, nos Estados Unidos, e eu ficava, tinha minha bandeira, ficava no meu jardim, porque vários americanos têm a sua. E até numa situação meio ruim no ano de setembro, porque todos fincaram a bandeira e olhavam para mim, porque alguns nem sabiam o que é o Brasil, muito menos conheciam a nossa bandeira, né? Mas ela estava lá ficada, e em 2002, que o Brasil foi campeão do mundo, eu estava lá ainda, aí eu botei um mastro mais alto, pelo orgulho que eu sentia numa participação produtiva do meu país no âmbito internacional. Mas isso para dizer é muito importante. Já. Eu cantava hinos que alguns militares nem conhecem hoje em dia, porque já não mais são cantados. Eu cantava quando era garoto no colégio. A nossa formação cívica era muito importante. Cantar no nacional inteiro, como fizemos aqui, faz todo dia na terra. Então, essa evocação cívica, ela rememora e relembra o nosso amor à pátria. E a gente vai perdendo a cada dia, então muitas vezes a gente tem até vergonha de falar em qual bairro que você mora dentro da sua cidade, porque o bairro já acaba sendo um pequeno gueto, né? Ou seja, falando em termos mais... Porque a pessoa sente até vergonha de falar, eu moro no bairro do Isódio Freitas, eu moro no Jardim Patrícia. Então o pessoal fala assim, não, onde é que você mora? Eu moro ali perto do centro da cidade. Ou seja, o pessoal fica com medo de falar do bairro, da sua cidade, ou se encontra com outras pessoas falando, será que a pessoa vai me criticar ou não por eu morar ali? Então, se você mora dignamente, trabalha, leva a sua família, o importante é o seu sentimento pessoal, não o que os outros vão achar. Mas aí a gente sente que o que os outros pensam tem mais valor do que aquilo que a gente é. Bom, o programa está chegando ao final, né? Mais uma vez, infelizmente, e eu quero agradecer aqui que a presença da marca que nos cedeu aqui, juntamente com o comandante Foninha aqui em Araguari, no Batalhão Mauá, aqui ao fundo, representando aqui os valorosos homens do Exército Brasileiro, trabalhando na construção de ferrovias, e poucas pessoas sabem que o Batalhão Mauá foi um dos que mais constrói ferrovias e estradas no país, e poucas pessoas não sabem disso. E a marca Regina, que é representante da 10 aqui em Araguari, muito obrigado pela presença, Marca. Aliás, presença não, tu não cedeu espaço, né? Não receber. Eduardo Luiz da Mata, Gonçalves, delegado da 10, obrigado. Obrigado também, obrigado a Marta, ao comandante do 11º Batalhão de Engenharia de Construção, que nos ceder as instalações para que funcionem os cursos da 10 aqui em Araguari. E muito obrigado, querido amigo, já professor Del Negro, de tantos anos, ministrando as suas palestras aqui na representação de Araguari e de Uberlândia.
O ano passado eu assisti a palestra dele, esse ano assisti novamente e o convidei, juntamente com o Eduardo, para fazer esse programa para vocês aí de Uberlândia e toda a região. Antônio Carlos Alonso Belo Pedro, arquiteto e professor da Escola Superior de Guerra. Obrigado. Eu que agradeço e gostaria de deixar registrado aqui, fizeram em nome da ADESC, eu faço no nome próprio. Primeira brincadeira de ter me convidado, é a primeira vez que eu vim a Araguari, fiquei muito feliz. Fui recebido principescamente pelo comandante do batalhão, o coronel Rudi, a sua esposa, Tchesca, que é inclusive estagiária do ciclo deste ano, e meu agradecimento e pela hospitalidade que eu aqui tive. Obrigado. A Terra TV fica aqui na TV Cidadania, Canal 7. Um abraço, até o próximo programa.